Fala, nação vascaína, seja bem-vindo aqui ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal do Vascão. Já quero agradecer a vocês pelos 100 inscritos aqui no YouTube, tá? Tô muito feliz, muito obrigado a todos pela moral. Quem não é inscrito ainda é vascaíno, né? Confia que esse ano a gente vai sair dessa, a gente não vai ser rebaixado. Se inscreve aqui, curte e comenta. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui, gente, para falar da situação atual do Vasco que todos já conhecem, né? Todos nós aqui que é vascaíno já sabe a situação do Vasco no Brasileirão. Ontem foi um dia assim que eu acredito que qualquer torcedor lúcido acreditava que o Vasco de fato não ganharia do Palmeiras, né? Mas aquele sentimento de torcedor, aquele lado nosso clubista, aquele nosso lado de fé, esperançoso, né? Nos dizia, principalmente quando acabou o primeiro tempo, que o Vasco poderia ganhar sim, né? Teve aquele sentimento, cara, o Vasco jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, anulou. O Palmeiras não tinha dado chute no gol no primeiro tempo. Foi um cabeceio junto com o Vitor Roque, o zagueiro, acho que se eu não me engano foi o próprio Cuesta, que eles dividiram e a bola foi no gol e contou como chute no gol. Porém, o Palmeiras não tinha criado nada no primeiro tempo. Então, quando acaba o primeiro tempo, cara, eu fiquei esperançoso. Falei, rapaz, o Vasco, eu posso sonhar, velho. Pelo menos com um ponto aqui na Aliança, eu acredito que o Vasco pode sim levar um pontozinho pra casa aí e a gente continuar firme. Mas quando chega o segundo tempo, em 10 minutos o Vasco toma 3 gols. Ali foi um balde de água gelada. Gente, mas, ok, todos nós sabemos dessa derrota, complicou demais pro Vasco, agora sim. Só não complicou mais, pessoal, porque temos outros clubes também que quer cair. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? Ó, ontem, do Vitória, Vitória perdeu. Foi uma boa. Lembrando que o Vitória tem 29 pontos. O Vitória tem 29 pontos. Vai jogar agora fora de casa, se eu não me engano, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui depois. O Vitória vai jogar fora de casa. O Vitória empatou ou perdeu. São Paulo perdeu. Olha como ontem, além de um cenário horrível de o Vasco ter perdido, o cenário de ontem ainda ajudou nós ainda, gente, a respirar um pouco. Porque se o Vitória ganha, o Vitória vai para quase 9 pontos. O São Paulo ganha, se o Santos ganha, se o Grêmio ganha, se o Internacional ganha, meu irmão, nós estaríamos quebrados. Vamos dizer que se o Internacional ganhasse ontem, o Internacional ia para 27, Grêmio 27 e Santos 28. Nós ia estar aqui, ó, com 22. Nós estaremos, pessoal, 6 pontos até o 16º. Mas ontem, graças a esses outros clubes aqui que nos ajudaram, muito obrigado Bragantino, muito obrigado Bahia, muito obrigado Mirassol e muito obrigado Chapecoense, tá? E outros aí que conseguiu fazer o papel que o Vasco difícil ia conseguir, gente. Contra o Palmeiras na casa do Palmeiras é muito difícil. A realidade é essa. Enfim. O Vasco agora vai ter o jogo pela Copa do Brasil quarta-feira contra o Vitória, mas logo depois, pessoal, a gente vai pegar nada mais nada menos que o 5º colocado, cara, que tá voando, tá, gente? Me preocupa demais esses próximos jogos do Vasco, mas dos próximos 3 que nós temos contra Cruzeiro, Fluminense e Grêmio, o que mais me preocupa é o Cruzeiro. Me preocupa por quê? Porque o Cruzeiro fora de casa é um bom visitante, tá, gente? O Cruzeiro é um ótimo visitante jogando fora de casa. E o Vasco, como mandante, está simplesmente horrível, cara. O Vasco do ano passado era um Vasco que, com elenco inferior, não perdia em casa. E nós só não caímos ano passado porque em casa a gente fazia a nossa obrigação. E nesse momento, o Vasco não consegue jogar bem nem em casa. Consegue jogar bem, mas não consegue fazer gol. Não consegue. E aí, não consegue fazer bom resultado dentro de casa, porque se o Vasco tivesse pontuado dentro de casa, a gente não estaria nessa situação. E não tá conseguindo pontuar fora de casa. Mas a situação pra nós é feia? Mas eu vou te dizer, tá, gente? Grêmio, Santos e Internacional tá feio também. Porque, gente, o Santos, cara, ele tem aqui, deixa eu dar uma olhadinha pra vocês verem. O Santos, gente, ele tem aí
jogos muito difíceis, cara, também. Vai ter um jogo do Brasileirão contra o Inter, que é um jogo aqui, ó, tá? Pau a pau, os dois aqui. Vai ter um jogo contra o próprio Cruzeiro, vai ter um jogo contra o Flamengo, vai ter um jogo contra o Palmeiras no Brasileirão. Então, se a situação tá feia pra nós, a do Santos também. Ontem eu vi um comentarista dizer o seguinte: o Vasco tem que fazer, pra não ser rebaixado, tem que vencer 8 de 15. Não é só o Vasco, gente. Inter também, Grêmio também, Santos também, São Paulo também. Não é só o Vasco. Óbvio, o Vasco tem que... A gente não pode pensar nos outros times. Mas não é só o Vasco que tá nesse barco não, cara. Tá todos esses times aí no barco, tá? E eu vou dizer pra vocês. Eu acredito que 2 grandes caem esse ano. Pra gente encerrar, vamos falar um pouco ontem sobre a escalação, gente, do Vasco, né? Tá vendo aqui, gente, esse cenário como o Vasco jogou ontem, né? Primeiro tempo, cara, impecável. Mas segundo tempo, morreu, né? Gente, tá na hora, treinador, eu gosto muito de você. Pra mim, você não tem culpa nenhuma da situação do Vasco, tá? Pode trocar 1000 treinador, não vai adiantar. Pra mim, você é um ótimo treinador. É nítido a melhora, cara. Você não tem culpa do apagão do time, mas, ó, tá na hora de a gente poder tirar o DVD e Tietê, tá? Eu protegi o Tietê ontem. Tô até gostando do Tietê, do jogo dele, mas não dá, cara. Pra mim, esse meio aqui, ó. Pra mim, esse meio aqui tem que ser o Ramon, cara. Tá? Tem que ser, ó, Sousa, Ramon e Thiago Mendes. O menino da base. Pra mim, ele tem mais poder de criação, tem poder de marcação, fortalece esse meio de campo do Vasco aqui. Ok? Que, cara, não deu pra entender aquele apagão do Vasco ontem, gente. Foi muito estranho. E, ó, DVD, não dá, cara. DVD não dá mais, gente. DVD, pessoal, ele é muito bipolar, cara. Ó, ele jogou 65 minutos, ele não deu uma finalização. Teve 2 impedimentos, gente. O cara vive impedido. O cara parece que tá em outro planeta. Então, ó, tá na hora de a gente colocar, como eu falei ontem, Colídio, Andrés Gomes e Adson, que jogou bem. Adson jogou bem ontem. Andrés Gomes tirou nota 6, pô, mas não fez porcaria nem nada também, não finalizou uma, né? Então, pra mim, ó, tem que ser Adson, Colídio e Gomes. Tá na hora. E colocar o Ramon pra jogar nesse meio de campo. Fortalece o meio de campo e ainda tem um time mais criativo. Enfim, a situação do Vasco, gente, é feia, é ridícula a situação do Vasco. Mas eu vou te dizer, tá? A nossa sorte é que esses 4 times aqui também querem cair. Não é só nós que tá ruim, não, tá? Até o 12º aqui, ó, pra mim vai lutar até a temporada pra não cair. Mas comenta aqui abaixo o que é que você acha, deixa a sua opinião, tá?